Olá, meus canal, sejam bem-vindos para mais um capítulo da nossa série que está sendo imperdível. Para você que está aí pela primeira vez, meu nome é Júnior e a intenção desse canal é fazer que o Evangelho seja descomplicado. Como assim? Muitas pessoas que têm dificuldade em aprender as Escrituras Sagradas, nós estamos explicando o Evangelho de forma simples, fácil, para que atinja o entendimento de diversos tipos de público. Hoje vamos compartilhar mais um capítulo da nossa série. Vamos falar sobre o livro de João, capítulo 13. Para você que está aí pela primeira vez do lado da telinha aí, nos assistindo, a intenção desse canal é fazer com que o evangelho seja descomplicado. Como assim? Muitas pessoas que têm dificuldade em aprender as escrituras sagradas perguntam para mim várias coisas relacionadas à Bíblia Sagrada. E vejo por aí também outras pessoas que compartilham essas dificuldades. Então, fizemos esse canal para que o evangelho seja ensinado de forma simples e fácil. Hoje, então, eu quero falar sobre o Evangelho do livro de João, capítulo 13, que está escrito assim. Acompanhe comigo a leitura. Em alguns momentos vou fazer pausa, mas essas pausas é falar alguma coisa relacionada à frase ali para gerar um entendimento ainda maior. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, naquele momento ali, o Evangelho está falando ali que o diabo, em uma outra versão aqui no livro de Mateus, fala que ele entrou ali no corpo de Judas. Né, naquele momento, tomou ele, fala ali, tipo assim, uma possessão, literalmente. Só que daí, aqui nessa versão do livro de João, fala que ele pôs no coração. Pôs no coração. O coração é um lugar que, espiritualmente falando, você estudando a Bíblia, vendo os relatos bíblicos e vendo no dia a dia também, quando as pessoas estão com problemas espirituais, a mente e o coração, é possível. Existe a possibilidade de a pessoa estar possessa. O que seria possessa? Sendo ocupado o coração e a mente da pessoa por algum tipo de espírito maligno. Então, aí que entra aquelas partes que, no decorrer do Evangelho, Jesus expulsa os demônios do corpo das pessoas. E ele dá esse poder aos discípulos para que fosse de cidade em cidade expulsar demônios. E até pessoas que estavam enfermas, que não era simplesmente uma enfermidade natural, era uma enfermidade espiritual, tinha problemas de saúde que era porque estavam possessos por algum espírito maligno. Jesus ia, expulsava esses demônios, imediatamente, naquele instante ali mesmo, a pessoa voltava a se tornar curada ali, 100% saudável. Bom, continuando aqui, ó. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes você agora, mas você saberá depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus. Se eu não te lavar, Jesus falando para Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, nesse par dessa reflexão aqui, você vê que Jesus começa a lavar, pega uma toalha, ali tudo, começa a lavar o pé de todos os discípulos que estavam ali presentes. E isso ele já tinha um propósito, um significado, uma simbologia profética lá na frente que ele queria que os discípulos executassem. Veja bem, chegou na vez de Pedro, quando Jesus ia fazer isso com eles, lavar os pés, enxugar eles, cingir os pés, ele pegou e falou: Não, Senhor, não faz comigo não, não precisa não, você vai fazer isso comigo. Tipo assim, o Senhor na sua posição, na sua autoridade, não tem necessidade de você fazer isso comigo. Aí Jesus fala assim: Ó, você não está entendendo isso agora, mas lá na frente você vai entender. Depois você vai entender. Jesus vai acompanhar com essa atitude e depois vem em seguida uma explicação. Veja bem, ó.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus então: se eu não te lavar, Pedro, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés então, mas também as mãos e a cabeça. Então, sem ele entender direito, falou: então, já que é uma coisa boa, que não seja só os pés, que seja as minhas mãos, seja a cabeça, me banhe por inteiro aí. Versículo 10. Pedro é incrível, né? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que não todos? Porque tinha um ali que iria trair Jesus. Versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes então Jesus: entendeis o que vos tenho feito agora? Vós me chamais de mestres e vós me chamais de Senhor, e vocês dizeis isso bem, porque realmente eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e também eu sou mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus falando então aqui, ó, se vocês me reconhecem como Senhor e Mestre, vocês reconheceram bem, falam bem ao meu respeito. Isso Jesus falando para os seus discípulos, que eles não estavam entendendo por que estava sendo lavando os pés. Ele está explicando agora. Mas se vocês vendo que eu sou Senhor e Mestre, na autoridade que eu estou, nas coisas que eu realizo, entendendo ali que eu sou o Senhor, estou fazendo isso, vocês a partir de agora começam a fazer isso que eu estou fazendo, mediante sendo um exemplo para vocês. Porque Jesus não só falava, ele executava, ele fazia. Olha só que interessante, a partir daí ele está ensinando o ministério de servir. Naquela época as pessoas andavam de cidade em cidade, os pés ficavam sujos e criavam até mesmo em alguns uma crosta, tá? E Jesus naquele momento, a necessidade daqueles discípulos era ser lavado os pés, ficando ali limpos. Então Jesus faz isso. O que ele ensina? Qual o princípio espiritual de servir que ele quer dizer aqui, ó? A necessidade que as pessoas vão enfrentar lá na frente, no decorrer da sua caminhada cristã, isso aqui é uma revelação de ensino. Jesus ensinou aos seus discípulos: fazei assim com elas. Ajude aí a ser um canal de bênção. Se há pessoas que estão presas ao pecado, seja vocês servindo, instruindo elas para que elas aprendam a minha verdade e sejam libertas. Se há pessoas que estão necessitando fisicamente de algum alimento, se eles tiverem em mãos, ajude elas de alguma forma para que saciem o problema que elas estão vivendo no momento. Venha saciar a fome, venha saciar a sede. Então, se algum recurso que está em tuas mãos para servir as pessoas e desde que esteja em suas condições, faça assim com amor e temor. Entende isso? Jesus estava preparando os discípulos para servir. Um dos maiores exemplos de amor e de se tornar então um discípulo de Jesus é servir. Ó, dá uma olhada aqui o versículo 13 então, ó. Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu que sou Senhor e mestre vos lavei os pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Seja você um exemplo de Cristo, para que como eu vos fiz, façai vós também, vocês façam também como eu estou fazendo. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas que eu estou ensinando, bem-aventurados vocês são, se assim as fizerdes. Se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo agora e executar o que eu estou fazendo, vocês são bem-aventurados. A palavra bem-aventurado aqui vai se dar bem ao executar, uma pessoa abençoada. Não falo de todos vós, e bem sei que os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. Tirando a página aqui agora. Para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Aqui ele está falando quando ele ia de casa em casa, quando ele ia de cidade em cidade. As pessoas que o recebiam era a mesma coisa que está recebendo Deus Pai, quando recebiam Jesus em suas casas ou recebia a palavra no coração. E ao mesmo tempo ele fala que aquele que não estava recebendo Jesus não estava recebendo quem o enviou. Versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem Jesus estava falando. Disseram: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Continuando aqui, ó. Uns dos discípulos estavam reclinados no seio de Jesus, e era quem Jesus amava. Ali, quem o amava. Então Simão Pedro fez sinal a esse discípulo para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Para quem não sabe aqui, ó, em outras partes aqui, fala que aquele que reclinava o peito sobre a cabeça de Jesus era o discípulo João. Enquanto Jesus estava falando com as pessoas, ele estava encostado a cabeça no peito de Jesus ali. E a Bíblia fala que Jesus o amava muito, né? Tinha uma consideração muito grande como amigo, como discípulo, como filho, né? Filho na fé. Versículo 25. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois Jesus: o que você for fazer, faça depressa. Então, eu tento imaginar a cena. Pedro falando assim, viu? Jesus já falou que alguém vai trair aqui. Tava numa mesa grande ali, todo mundo comendo e bebendo. Mediante uma ceia, né? Aí ele fala assim, viu? É o seguinte, Pedro. É o Pedro olhando assim, ele fala assim, João, pergunta para Jesus aí quem é que vai trair. Quem é que vai trair ele aí? Porque ele só falou que alguém ia de trair e não manifestou ninguém. E aí, João, que estava reclinado a cabeça sobre o peito de Jesus, né? Imagino ele falando assim, Jesus, e aí? Quem que vai trair a gente? Aliás, quem que vai trair o Senhor, né? Mas não deixa de estar traindo a gente, porque a gente tá junto. Aí ele fala assim, ó, é o seguinte, é aquele a quem eu der um pedacinho de bocado desse pão aqui, ou disso que a gente tá comendo, você vai perceber que é ele, eu vou dar na mão dele. Aí na hora que ele faz isso, aí os que estavam ali, Pedro, João, talvez Jesus teria falado alto, talvez Jesus só falou de um tom baixo, para que João e Pedro soubessem, porque eles perguntaram, foram os únicos curiosos naquele momento que expressaram a sua curiosidade, né? E aí em seguida fala aqui que Satanás, de certa forma, toma Judas. E aí, o que acontece? Jesus olha para ele e fala, o que você for fazer, faça logo. Porque ele já sabia ali que já chegou o momento. Em seguida, no versículo 28, ó, e nenhum dos que estavam assentados na mesa compreendeu que propósito Jesus disse isso para Judas Iscariotes. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Alguns discípulos não entenderam quando Jesus falou, o que você tem que fazer, faça logo. Tipo, cumpra logo o seu propósito. E ele ia sair dali. Só que os discípulos ficou sem entender, achou que Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo ali de Jesus, né, dos discípulos, era ele que carregava a bolsinha com dinheiro, porque tinha mulheres que auxiliavam ali o ministério de Jesus, tinha pessoas que auxiliavam ali, com recurso financeiro, é claro, ajudavam com dinheiro, quando eles iam de cidade em cidade, mesma coisa ali que eles, como se estivesse sendo patrocinado ali. Eles ajudavam com recursos para manter os discípulos ali. Quando estava com fome, quando estava com sede, eles compravam as coisas, claro. Para propagar o evangelho ali, tinha todo um sistema de organização. E naquele momento eles achavam que era para Judas comprar mais alguma coisa, mediante a ceia ali que eles estavam fazendo. Mas não era. Era o momento que Jesus percebeu que já estava na hora que Judas Iscariote iria entregar Jesus, viria os soldados, iriam prendê-lo para depois ali dar continuidade à morte de cruz. Vamos lá, continuando nosso texto aqui, ó, versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele.
Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vos ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei, da mesma forma que eu amei vocês, que vocês amem uns aos outros. E que também uns aos outros vos ameis. Tipo assim, ó, amem as pessoas da mesma forma que eu amei vocês. Jesus ensinando eles, que essas pessoas também venham vos amar. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma das maiores demonstrações de amor às pessoas vai fazer com que reflitam a glória de Deus em você, através de você, às pessoas. As pessoas vão passar a enxergar o amor de Cristo. Alguns não reconhecerão isso na sua vida. Beleza, também com Jesus não foi diferente. Os saduceus, fariseus, enfim, muitos religiosos da época não reconheceram Cristo. Mas a parte que eu falo aqui com vocês é bem interessante. Jesus fala claramente que essas atitudes de amor, como lavar os pés dos outros, suprir as necessidades dos outros, está relacionado a atitudes de amor. E isso reflete a glória de Deus em você e através de você. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde você vai? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, você não pode ir. Agora segue-me, mas depois, agora você está me seguindo, mas depois você não me seguirá. Isso ele fala que não tinha como ele morrer junto com Jesus em morte de cruz, entendeu? É por isso que ele fala isso para Pedro. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir você agora? Por ti darei a minha vida. Pedro tentando demonstrar essa atitude de amor, tentando demonstrar essa lealdade. Para onde você for, eu vou. Então, por que eu não posso ir? Aí respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, eu te digo que não cantará ainda o galo, que não cantará o galo enquanto me tiveres negado 3 vezes. Conforme está escrito aqui. Vou simplificar, Pedro. O galo, antes dele cantar pela 3ª vez, você vai me negar. Você mesmo que está dizendo que daria até mesmo a vida por mim. Você vai me negar 3 vezes. Nisso, Jesus já enxergando lá na frente, tem uma visão de futuro. Vamos continuar a nossa reflexão no capítulo 14, nesse vídeo posterior. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos que gostam de ouvir mensagens semelhantes a essa, ou que tem desejo, tem curiosidade de aprender. Compartilhe com essas pessoas aí.